Bom dia. Lucas 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido desta forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Então vieram falar com Jesus, olha, tinham as pessoas que estavam oferecendo ali na época sacrifícios a Deus. Aí Pilatos mandou matar, exterminou todos eles ali, a espada, os corpos, o sangue ficaram misturados ali junto com o sacrifício deles e tudo. E falaram isso com Jesus, né? Aí Jesus falou: escuta, vocês acham que eles são mais pecadores do que qualquer outro? Não são mais pecadores. Se não arrepender, todos perecerão. Nós temos o hábito, de analisar. Aí vemos uma pessoa passando por necessidades, por dificuldades. Aí vemos as pessoas, às vezes, com enfermidades, com problemas, vários problemas no casamento, problemas com a família, financeiro, desempregado, ou com qualquer outro tipo de problema. Nós achamos, não, porque é pecador. Porque, infelizmente, hoje, as denominações, os pastores, as igrejas têm esse hábito. Não, que são pecadores, são errantes, é por isso que estão passando por essa situação. Por esse motivo. Por isso que eles estão sofrendo. Mas não é verdade. Se fosse assim, o maior dos pecadores seria Jesus. Se nós avaliamos a situação de um pecador pelas lutas, pelo sofrimento que ele está passando, então quer dizer que Jesus é o maior dos pecadores. Que luta como ele passou, sofrimento como ele passou. O problema é que luta nós passamos aqui. Independente de qualquer situação, nós vamos passar luta. Nós vamos passar por dificuldades. Mas qual que é a diferença? É que, como Jesus disse, todos nós não arrependermos, nós vamos sofrer terrivelmente. Não podemos avaliar alguém pelas lutas que está passando, pelo sofrimento. Tem pessoas que estão numa situação terrível, sofrendo horrivelmente. Mas são pessoas muito mais santas, muito mais comprometidas com o Senhor do que nós mesmos. Nós temos que saber o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Então nós temos que observar isso, que não é o sofrimento de alguém que coloca na situação mais pecadora ou não. Ou, ao contrário, não é porque alguém vive bem, está com uma saúde esplêndida, uma vida financeira maravilhosa, um casamento bem, que é pessoa santa. É bênção de Deus. Quem disse isso? Infelizmente, hoje as pessoas vão muito por essas pregações mentirosas, que eles dizem, não, que é só vitória, se você está na presença de Deus, tudo vai bem, tudo vai maravilhosamente bem. Mentira! Além do próprio Evangelho, Jesus pregar nos ensinar de maneira clara, nós temos
exemplo de todos os servos do Senhor, todas as lutas que passaram, desde o Antigo Testamento até o último lá. Nós vimos como a maioria dos discípulos dos apóstolos morreram, degolados, enforcados, crucificados, cerrados ao meio. Houve de tudo. Estavam em pecado? Não, estavam na presença, estavam servindo ao Senhor. O que nós não podemos ter essa avaliação, não, para Deus, para mim estar sendo abençoado, Deus tem que estar me dando tudo, é conversa fiada, você está sendo enganado. Quem dá tudo é o diabo. O diabo dá tudo aqui no mundo, porque o mundo é dele. Isso ele ofereceu até para Jesus. Versículo 4. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não era. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependeres, todos vós da mesma forma, da mesma maneira perecereis. A torre de Siloé tinha caído e tinha matado 18 pessoas. Uma coisa ilógica aconteceu porque está no pecado. Hoje as pessoas têm esse hábito. Não, é impossível. Eu, certa feita, em Contagem, Belo Horizonte, numa chuva lá, uma enchente derrubou um muro sobre o veículo, né? Estava passando, que era de um pastor, e a família dele matou todos eles. E alguns irmãos, supostos irmãos, na igreja, no pastor, vieram falar não, porque eles estavam em pecado, senão Deus não ia trazer uma morte tão horrível. Não, mentira. Esses mesmos que pensavam assim não são mais santos do que eles, não. As nossas lutas aqui nem sempre é o pecado. Nem sempre. Nós temos o nosso adversário que nos aflige. Existem duas maneiras que nós temos que separar. O diabo vai nos afligir tentações, sofrimento para fazer nós cedermos às vontades dele. É muito mais fácil, é muito mais compreensível alguém que está bem aos olhos do mundo, está morto no pecado, do que às vezes alguém que está sofrendo todo tipo de sofrimento. Exemplo, nós sabemos que roubo, pecados. Eu vou dar um exemplo de uma forma geral. Nós vamos ver os nossos políticos, nossos governantes, nós sabemos que são ladrões, roubam, vivem na mentira, porque a política no Brasil é a arte da mentira. Enganos, traições, as roubalheiras, tudo declarado. Aí você os vê, opa, pera, tão bem. Eles moram em casas, em mansões, tem carrões, família tem dinheiro à vontade, né? Tem tudo. Mas não quer dizer que estão recebendo bênção de Deus, não. Deus não trabalha nas trevas. Agora você vê um miserável, vê que está ali na rua, catando latinha, papelão, alguma coisa, você fala, não, esse é um miserável, está sofrendo. Não, não está, não. Vamos entender, vamos compreender o Evangelho. Não vamos nos permitir ser enganados. Nem sempre as pessoas, como esses pregadores, por aí ficam entendendo, não, se você tem uma fazenda, Deus te deu uma fazenda, Deus te deu isso, Deus te deu aquilo, isso é bênção de Deus? Será que foi Deus que deu? Será que foi bênção de Deus? Interessante que todos os pregadores do Evangelho sofreram. Jesus deixou bem claro, falou, quem quer me seguir tem que abandonar o mundo, abandonar tudo. Tem que abandonar, tem que pegar a cruz. Agora, só que existe interpretação de maneira diferente. Não, você não pega a cruz, não. É melhor você pegar um jatinho particular, um carrão de luxo, pegar isso, pegar aquilo,
E os ensinamentos, pregadores aí de autoajuda, fazem isso e o povão acredita. É normal nós passarmos lutas? Sim, são. Versículo 6. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor. Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira. E não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou. Senhor, deixe ainda por mais um ano. Eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Jesus dá um exemplo. Aqui, atrás das parábolas, que ele sempre tinha o hábito de contar, de pregar, utilizando de parábola, né, que é uma maneira até ilustrada de se referir a determinado assunto. Então ele conta aqui de uma pessoa, de um homem que tinha uma plantação de videira. Videira é uva, plantação de uvas, tá? E no meio dessas aí tinha uma figueira. O figueira é um pé de figo, né? Produz figo. E um dia um foi lá para pegar um figo e não tinha nenhum. Falou, opa, corta isso, arranca e joga fora. Aí o vinicultor ali, tomava conta, trabalhava com ele, falou, não, faz isso. Deixa até o ano que vem. Eu vou cuidar dela, vou jogar um adubo, vou plantar, vou podar direitinho. Aí só ano que vem, se ela não der fruto, corta e joga fora. Nós temos que nos atentar para o fato que era uma figueira, um pé de figo, um pé de uvas. Não estava no meio de figueiras, estava no meio de videiras. Mas era uma figueira. Então ela já estava fora do lugar. Ela não estava no seu lugar normal. Aí o que acontece? Ela não produzia frutos. Então vou arrancar logo. Falou, não, pera aí, vamos fazer, vamos tentar. Né? Vamos dar uma chance para ver se ela muda. Vamos dar uma chance para ver se ela transforma e começa a produzir frutos. Senão, no ano que vem vamos cortar. Assim também nós vemos muitos no meio do povo de Deus, tá? Muitos querendo passar-se pelo povo. Aí quando você descobre, você tem que chamá-la e falar, olha, a situação é esta e esta e esta. Se você quiser, né, nós vamos cuidar, vamos adubar, vamos podar, para que você produza frutos. Caso contrário, você vai ser eliminado. Motivo pela qual eu sempre digo, todas as pessoas que vão na igreja a qual eu sou pastor, Deus dá essa graça. Quando eu sei que estão em algum erro, eu chamo, eu converso. Eu falo, olha, você tem que mudar. Tem que abandonar isso, isso e isso. Ou seja, a minha função é procurar limpar, tirar ali, é igual a ovelha, você tem que tirar os carrapichos, tirar tudo. Vou adubar aqui para que você mude. Mas se diz, não, eu quero continuar assim, a minha vida está assim, eu não vou mudar. Para mim tá bom assim. Não, então tá bom, então sai fora. Então tá na hora de cortar. Então fora. Tá assim também as pessoas que eu atendo por telefone. Vender, não, pastor, tô nessa e nessa situação. Quantas e quantas pessoas chegam para pastor, eu sou católico. Eu sou católica. Você me ajuda? Eu digo, ajudo. Mas como que é a situação? Falou, olha, a situação é, primeiro, você vai ter que abandonar o catolicismo.
Isso é uma condição sine qua non. Você tem que abandonar o catolicismo. Abandone o catolicismo. Você procura uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, que hoje é difícil encontrar, tá? Procurando igreja, e você seguir os ensinamentos, você quer a ajuda do Senhor. Ah, não, você não pode me ajudar eu estar na igreja católica? Eu digo não. Ah, eu segui na igreja católica? Eu digo não. Mas por quê? Eu digo por esses motivos que a igreja católica ensina de maneira errada. Que é contrário à Bíblia. Que eu estou falando a você de Bíblia, você pode verificar na sua própria Bíblia católica. Ah, não, assim eu não quero, então assim eu também não posso te ajudar. Então nós não é chegarmos, desprezar as pessoas, nós temos que mostrar o erro. Chamarmos ela, falar, opa, peraí, tá no erro, vamos abandonar o erro. Quer? Então você vai cuidar. Vamos adubar. Colocar um bom... Mas rejeitou, não quer dar fruto. Opa. Vai pra lá. Fora. É isso que nós temos que fazer. É isso que Jesus nos mostra aqui. Versículo 10. Uma mulher, em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. E em seguida lhe impôs as mãos. E naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Jesus estava no templo, né, na igreja local, na igreja deles, na igreja dos judeus, em um dia de sábado. Então lá tinha uma mulher que tinha 18 anos, que tinha uma enfermidade do demônio, o espírito do demônio tinha colocado na enfermidade, ela andava totalmente encurvada. Ela não sequer conseguia se levantar, ela não tinha condição de manter uma postura erecta. Jesus viu, não foi ela que pediu, não, Jesus viu. Jesus nos vê quando nós estamos com problema. Jesus nos vê quando nós estamos com enfermidade. Jesus nos vê quando nós estamos com demônio, com espírito. Jesus nos vê. Jesus viu e chamou. Falou, olha, mulher, fica livre da sua enfermidade. E colocou as mãos sobre ela, orou de imposição de mãos, e na mesma hora ela ficou curada, ela endireitou, ela se aprumou e ela começou a glorificar a Deus. Jesus foi um dos motivos, uma das acusações que fizeram contra ele, é por ele operar milagres no dia de sábado. Ele curava, para ele não tem sábado, domingo ou feriado. Nós temos que ter um dia de descanso. Hoje nós fazemos esse dia de domingo, mas não quer dizer que é proibido você trabalhar no domingo. Todos os dias são santos, todos os dias são do Senhor. Então, se você quer trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo, tanto faz. Ou se você quer descansar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não importa, tem pessoas que têm plantão diferente, descansa dia diferente. Isso não tem problema. Mas naquela época, os judeus gostam de guardar o sábado. Até hoje os adventistas pensam que são judeus, né? Os adventistas que estão ainda na antiga lei, guardando o sábado. Eles não entenderam que Jesus falou, não, eu sou o Senhor do sábado. Com isso dá para nós entendermos que os adventistas também não creem em Jesus, eles preferem crer lá na lei de Moisés, né? Num Deus lá da lei de Moisés, não em Jesus Cristo. Mas então Jesus no dia de sábado, mesmo lá no templo dele, viu, curou a mulher, orou, libertou a mulher, e ela tinha um demônio, né, um espírito, que a Bíblia fala por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente, ele orou, expulsou o espírito e acabou. Ela nunca mais veio ter problema. Então ela começou a glorificar a Deus.
Então, às vezes, nós estamos em determinada situação e vemos pessoas doentes, pessoas enfermas. Às vezes, o Espírito Santo nos mostra, falando, olha, aquela pessoa está na situação, ora por ela. Você tem que chegar a orar. E acabou. Eu certa feita, quando estava em Bela Vista de Minas, na igreja lá teve uma senhora que ela estava entrevada, não conseguia andar. E entre outras coisas também, estava praticamente careca, o cabelo caindo, ela não andar. Eu consegui, no dia de culto, eu falei com ela, falei, não, você tem que ir na igreja. Na hora eu falei, não, você tem que ir à igreja, nós vamos orar por você. Aí consegui um veículo para ir buscar ela, que ela não tinha condição de andar. Colocaram ela no veículo, trouxeram lá com um espaço aberto, o veículo entrou praticamente dentro da igreja para tirá-la. Colocou na cadeira. E depois no culto, depois eu orei por ela, o Espírito Santo já tinha mostrado, eu orei por ela. E disse para ela, falou, agora no próximo culto ela vai estar aqui, ela vai estar correndo aqui aqui na igreja, vocês vão ver. Claro que a maioria não acreditou pelo estado que ela se encontrava. Mas no próximo culto ela foi e fez exatamente aquilo que eu falei. Andou, correu na igreja, normal, já perfeita. Estava perfeita, já arrumada, devidamente arrumada. Veio tranquila, veio a pé, não teve que mandar a carro para buscar, nem nada disso. Mas também foi uma pessoa que posteriormente não ficou na igreja porque ela não concordou quando eu expulsei um casal da igreja. Um casal, digo assim, um casal porque era um homem e mulher, duas pessoas, não que fossem casados. Que eles estavam exatamente em adultério. Ela era casada, a mulher, estava com outro homem. Eu falei para mudar, eles não quiseram, então eu expulsei. Então ela achou que eu estava fazendo errado. Muito bem. Então, não tem momento. Se o seu Espírito Santo nos mostra, você tem que... Jesus falou, olha, eu vou para o Pai. Vocês farão obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então veio, aconteceu. O Senhor nos mostrou. Então vamos pegar, vamos orar na hora, vamos repreender o mal, vamos curar. Né? Não importa a hora ou o dia. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus, versículo 14, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há 6 dias em que deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Olha o dirigente, o líder, né, o pastor, o responsável ali pela igreja. Não falou com Jesus, falou para a multidão. Falou, olha, são 6 dias na semana. Vem cá para ser curado nos 6 dias, de segunda a sexta. No sábado, não, de domingo ou seja, de domingo a sexta, né? De domingo a sexta, no sábado não. Que não pode. Isso, a religião, os religiosos falaram isso. Não falou com Jesus, não falou com eles. Mas, olha o que Jesus responde. Versículo 15. Então o Senhor exclamou, hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi, o jumento do estábulo, e o leva para servir-lhe água? É o tipo de pregação que nós precisamos ouvir. Jesus, quando ouviu, falou, esse príncipe, esse principal, esse líder da igreja, né? Ele não falou com Jesus, falou com a multidão, mas Jesus rebateu. Jesus chamou de hipócritas. É muito você no púlpito, você chama o povo ali de hipócritas. Ah, o povo se revolta. Ah, não, o pastor ofendeu, não volto mais nessa igreja. Ah, não, ele não pode falar assim com nós. Mas hoje vivemos uma hipocrisia dominante e reinante, tanto no altar quanto nas ovelhas. Então ele falou, não, hipócritas. Ou seja, atores, falam uma coisa ou fazem outra. Quero saber de vocês se o boi, o animal de vocês, você não pega o seu animal, você não alimenta ele no dia de sábado, você não dá água ele no dia de sábado, você não desamarra ele, não leva ele para beber água, isso é trabalho. Agora, por que não podia desamarrar, soltar essa mulher desta enfermidade no dia de sábado? Realmente seria qualquer contraditório.
O povo cuidava dos animais deles. Ah, não, dia de sábado tinha que tratar, tinha que dar alimento, tinha que dar água, tinha que levar ali, mas eu não posso trabalhar hoje. Ah, não pode curar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É que Jesus disse a hipocrisia, chamou eles de hipócritas mesmo na cara. No versículo 16, sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Falou, por quê? Se solta o animal de vocês para dar água, para alimentar. Agora, por que agora de sábado não pode soltar, libertar essa mulher, que há 18 anos o diabo, né, Satanás, vai ter prendido nas amarras dele? Aí isso não podia fazer, mas agora tratar do animal pode. É uma hipocrisia, uma religião terrível. É essas coisas que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma religião esquisita. Uns evangélicos estranhos, mentirosos, hipócritas. Essa que é a realidade. Gostam de fazer votos, desafios, mas não abandona o pecado, porque eu conheço o que eu sei de um bando de pessoas que dizem crentes, são todos safados, são tudo pilantras, um bando de pastores ladrões, picaretas, estelionatários. O que eu conheço? O que eu conheço de pastor dando cheque sem fundo? Ele não dá mais cheque sem fundo porque já não tem mais cheque, todos já encerraram tudo. O que eu conheço de muita que se diz irmãzinha, mas tudo levando com os vestidão lá no pé, mas tudo levantando a saia, frequentando motéis, traindo os maridos, marido traindo as esposas, crentes ladrões, vivem roubando, diz que são crentes, mas trabalham em coisas ilegais. Ah, não, mas na igreja é a paz do Senhor. Graça e paz, irmão. Eu vou orar por você. Vai orar para outro. A hipocrisia. Nós temos que entender que nós temos que nos santificar e só viver o evangelho. Vamos parar com esses enganos. Porque se nós não pararmos com esses enganos, nós vamos sofrer. Vamos sofrer muito. Versículo 17, havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos seus oponentes se envergonharam. Do outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Eles sentiram vergonha, mas só que essa vergonha foi temporária, eles continuaram no erro. Um remorso, mas continuaram no erro. Prova tal que depois acusaram Jesus exatamente por isso, de fazer obras no sábado. É interessante que eu conheço pessoas que nos ouvem, nos acompanham, e todos sabem, eu não falo, eu não tenho opinião própria, eu prego o evangelho, eu falo da Bíblia, e eu tenho mostrado isso diariamente sobre as questões dessas campanhas que não existem, desses comércios no templo, destes votos, e as pessoas teimam em fazer. Eu tenho ensinado, pregado, que não tem necessidade da pessoa fazer sacrifício. Aí eu tenho que acordar 3 horas da manhã para fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho ensinado as pessoas tomar muito cuidado com esses grupos de WhatsApp. Ah, não, vamos fazer oração não sei de quantas horas, e não sabe com quem está orando, o que estão fazendo, quais são os propósitos, e de madrugada, quando você deveria estar dormindo, descansando, trabalhar no dia seguinte, fazendo um sacrifício tolo. As pessoas ficam fazendo umas orações repetitivas, que não tem nada a ver com o evangelho. Depois falam, não, eu sou do Senhor. E tem pessoas que chegam ao ponto de querer tentar justificar suas atitudes, e geralmente buscam justificação lá no Antigo Testamento.
buscam na lei de qualquer maneira. Mas nós não vivemos na lei, não. Nós vivemos no Evangelho. Nós vivemos na graça. Nós vivemos em Jesus. Nós temos que abrirmos os nossos olhos, conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, saber quem realmente nós servimos. E pararmos de sermos emocionais. Ah, não, porque Deus não quer ver bem, quer ver feliz, quer ser assim. Vamos ver a palavra do Senhor, vamos meditar o que Jesus disse. Vamos parar com o engano. Em Cristo há liberdade. Nós somos Cristo, somos livres em Cristo Jesus. Temos que entender isso. Eu li o livro de Lucas, capítulo 13, até o versículo 17. Todas as dúvidas nós tiramos na Bíblia. Por isso eu falo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.